Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa primeira aula de literatura da 8ª semana sobre o modernismo em Portugal. Vai lembrar, gente, que o modernismo ele tem início lá em Portugal no ano de 1915, com a publicação da revista Orfeu. Essa revista era publicada de 3 em 3 meses e tratava de literatura, porém ela teve apenas 2 publicações. Lembrando, gente, lá em Portugal, em 1890, aconteceu o Ultimato Inglês. Então, nós estamos no início do século XX também, onde ocorreram revoltas também lá em Portugal contra a monarquia. Em 1908, o rei Dom Carlos e seu filho foram assassinados. Com isso, 2 anos depois, em 1910, houve a proclamação da República Portuguesa. Em 1932, o Estado Novo, que era opressor. Ou seja, gente, o que iniciou então o modernismo lá em Portugal foi a publicação dessa revista chamada Orfeu. Gente, ela só teve 2 publicações, por quê? Quem bancava essa revista era um autor chamado Mário de Sá Carneiro. Porém, gente, ele acabou falecendo quando ele tinha apenas 24 anos. Mas não foi por doença, acidente, nem nada disso. Ele acabou cometendo suicídio. Além disso, gente, outras coisas que vão influenciar também é, por exemplo, o Ultimato Inglês, que aconteceu quando Portugal recebeu então uma intimada da Inglaterra para que retirasse então as suas tropas das colônias africanas. E o que Portugal fez? Pegou, abaixou a cabeça e foi lá e retirou. Então isso foi algo bastante complicado para a época, tanto que o Império Português, então a monarquia portuguesa, entrou em decadência e nós temos então a proclamação da República. Só que assim, gente, quando nós temos essa mudança lá em Portugal, a gente tem um Estado também bastante opressor. Alguns consideram quase uma forma de ditadura. Aí temos então como principal autor o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, gente, ele trabalha com a consciência versus a inconsciência, a sinceridade versus o fingimento, a plenitude de sensações e do pensamento, o eu lírico e o eu empírico. Emoção estética para ele é a mesma coisa que o fingimento do poeta. E Mensagem é um dos livros dele, que é uma epopeia que não segue os preceitos clássicos. Ou seja, gente, o Fernando Pessoa ele vai trabalhar então com essas dualidades, consciência e inconsciência, também sinceridade e fingimento. Lembrando, gente, que ele considera então o poeta um fingidor. Por quê? Sobre o que ele escreve não quer dizer que ele está sentindo aquilo. Então é só uma forma de fingir isso. Também, gente, ele vai pegar as sensações e os pensamentos. Isso também é algo bastante importante dentro da obra dele. E também, gente, ele coloca o eu lírico versus o eu empírico. O que é o empirismo? São as sensações, você ter essa sensação, você participar daquilo. Também, gente, ele vai então lançar esse livro chamado Mensagem, que é uma epopeia. Porém, não é como os Lusíadas, Ilíada, Odisseia ou Eneida. Nenhum desses livros. Ele vai publicar então essa epopeia, só que não seguindo esses preceitos clássicos, com invocação de deuses, nem nada disso. Então aqui nós temos um exemplo de poema do Fernando Pessoa. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Ou seja, gente, aqui ele está falando então das grandes navegações, ou seja, realmente foi algo bastante bom para Portugal. Eles tiveram um maior domínio, o Império Português cresceu. Porém, qual que foi o problema? Justamente o que ele traz no poema. Valeu a pena? A gente perdeu tanta gente, será que realmente isso valeu a pena de verdade? E daí, gente, uma característica bastante importante do Fernando Pessoa é a presença de heterônimos. Heterônimo, gente, nada mais é do que uma personalidade que ele vai criar para escrever. Ou seja, Fernando Pessoa, ele tem outras personalidades de escrita. Só que o que é interessante aqui? Essas personalidades, elas têm nome
e história. E as escritas desses heterônimos são completamente diferentes, inclusive muito diferentes também do próprio Fernando Pessoa. Então é algo assim bastante específico dentro da literatura do Fernando Pessoa. Então, gente, nós consideramos que esse heterônimo, então, é uma espécie de personagem dramático sem contexto muito bem definido. Possui nome próprio, biografia, obra e estilo literário. Ou seja, gente, eu preciso ter todas essas características para formar, então, um heterônimo. Então, eu preciso ter nome, biografia, obra e estilo. Porque se eu não tiver uma delas, eu chamo de semi-heterônimo, que é o caso, por exemplo, de Bernardo Soares, que é um tipo, então, de heterônimo, de semi, né, heterônimo, mas, gente, ele não tem estilo próprio, por isso que ele é chamado dessa forma. Então, o primeiro heterônimo dele é o Alberto Caeiro. Ele, gente, não tem, o seu objetivo não é pensar. É considerado mestre dos demais heterônimos e até mesmo do Fernando Pessoa. Ele tem a dissociação do pensar e o sentir. Ou seja, o Alberto Caeiro, gente, ele vai ser o heterônimo de origem mais humilde. Tanto que ele não teve formação escolar. Ele escreve a partir do que ele vive, do que ele sente. E por conta disso, ele se torna o mestre dos heterônimos de Fernando Pessoa, inclusive do próprio Fernando Pessoa. Um exemplo, então, de poema do Alberto Caeiro. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Pressa para quê? Não tem pressa o sol e a lua. Estão certos. Ter pressa é crer que a gente passa diante das pernas. Ou que, dando um pulo, salta por cima da sombra. Não, não sei ter pressa. Gente, esse poema aqui, a gente pode ver como ele é ligado a esses elementos naturais. Ele cita o sol e a lua, que são elementos que, segundo ele, não possuem pressa. E ele também, gente, não vê sentido em você ter pressa para as coisas. Ou seja, vai bem em contradição ao nosso mundo atual. Aí nós temos o Ricardo Reis. Ricardo Reis é um poeta com estilo neoclássico. Ele trabalha com a transitoriedade do tempo e a brevidade da vida como temas centrais. Ele é defensor do paganismo e do epicurismo, que é uma filosofia grega criada então por um filósofo que se baseava no prazer humano. Gente, o Ricardo Reis, em contraposição então, ele vai falar sobre a questão do tempo. Mas como a vida é passageira, como as coisas passam. Agora, não quer dizer que ele concorde com o Alberto Caeiro. Ele tem uma outra perspectiva de analisar as coisas. E nós temos aqui um exemplo, então, de poema do Ricardo Reis, que é: segue o teu destino, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Ou seja, gente, ele está falando basicamente o quê? Deixa a vida fluir, deixa ver no que isso vai dar, vai só levando. É isso basicamente que ele traz aqui. E por último, gente, nós temos o Álvaro de Campos, que é o poeta moderno, então mais moderno, entre os heterônimos. Ele é rebelde, irritadiço, agressivo, nihilista e futurista. Nihilista, gente, é quando eu levo alguma coisa ao nada, e futurista é por causa da vanguarda europeia futurismo. Ele busca a diferença num mundo de ideias feitas. Ele possui poemas em português e em inglês. Gente, o Álvaro de Campos, então, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser bastante irritado, revoltado com as coisas da vida. Lembrando, gente, ele vai ser mais influenciado dentre os heterônimos pelas vanguardas europeias. Lembrando, nihilismo é a característica principal do dadaísmo. E também, gente, o futurista é por conta dessa modernização, trazer a velocidade, a máquina, então, para os seus poemas. Aqui, gente, nós só temos um trecho do poema dele chamado Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou seja, gente, ele coloca tudo limitado ao nada. E o que é o nada? A gente não sabe. É uma definição bastante abstrata, então, para ele. E ele traz isso, gente, de forma bastante questionadora.
Lembrando, gente, que Tabacaria é um poema bastante extenso. Ele tem se você for imprimir, ele dá cerca de 3 folhas, então ele é bastante longo. Aí, gente, nós temos as fases do modernismo português. A primeira fase, nós chamamos ela de orfismo, que acontece, então, do ano de 1915 até o ano de 1927. Ela surgiu, então, para o público e crítica literária com a publicação do primeiro número da revista Orfeu, em março de 1915. Foi fundada, então, por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Luiz de Montalvor e o brasileiro Ronald de Carvalho. A busca por uma literatura inovadora, influenciada pelo futurismo e também pelo cubismo. O rompimento com o passadismo da literatura de caráter histórico e a retratação do homem e seu espanto de existir. Ou seja, essa então é a nossa primeira fase do modernismo português, influenciada totalmente então pela revista Orfeu, ou seja, essa revista que dá nome então a esse movimento. Lembrando, gente, eles não querem mais trabalhar com questões históricas dentro da literatura. Então, o foco deles aqui será outro. A segunda fase é chamada de presencismo, que acontece do ano de 1927 até 1940. E foi representada pelos escritores José Régio, esse considerado o grande teórico do grupo, João Gaspar Simões, Miguel Torga e Irene Lisboa. Contou também com a publicação responsável por difundir seus ideais, a revista Presença, fundada em 1927. Apresentado para o público e a crítica literária uma literatura intimista, voltada para a introspecção e distante do programa Ideologia defendido pelos orfistas. Ou seja, aqui, gente, então esse presencismo, o nome do movimento é por conta da revista Presença. Lembrando, gente, essa daqui vai ser então uma revista, uma forma de fazer literatura que vai em oposição então ao que a gente tem no orfismo. E a última fase é a neorrealista. Seus principais representantes foram Alves Redol, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Mário Braga, Soeiro Pereira Gomes ou também Carlos de Oliveira. Surgiu em um conturbado contexto histórico-social. A Europa sofria com as consequências de uma forte crise econômica, da tirania imposta pelos regimes totalitários e de uma constante tensão motivada pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, gente, enquanto os outros não tinham grandes preocupações, essa última geração, então, vai ter uma grande preocupação. A crise econômica e política na Europa e também, gente, a Segunda Guerra. Ou seja, é um momento bastante conturbado. Então, por isso que a gente chama esse movimento de neorrealista. Bom, gente, espero ter ajudado vocês, então, com mais uma aula de literatura. Até a próxima!